No programa de hoje, vamos conversar com a doutora Andréa Fernandes. Ela é farmacêutica bioquímica com mestrado e doutorado em biologia molecular e doenças genéticas. Vamos conversar com a doutora Andréa no programa de hoje a respeito do mapeamento genético e de que maneira esse mapeamento do DNA pode nos ajudar a detectar com antecedência algumas doenças e, quem sabe, fazer alguma coisa para prevenir. É o tema de hoje do nosso Espaço Cidadão e eu dou boas-vindas à doutora Andréa Fernandes. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson, pela oportunidade no seu programa, no Espaço Cidadão, a gente poder falar um pouquinho da contribuição que nosso serviço tem dado na sociedade, esses tempos tão difíceis, principalmente após essa pandemia, e que agora o nosso foco é exatamente a procura de estudo de doenças mais complexas, de estudos genéticos, através do mapeamento humano, que nada mais é do que uma varredura do nosso DNA, em que o nosso DNA existem algumas alterações genéticas que elas podem causar doenças e algumas alterações elas são silenciosas que nunca vão desenvolver doença qualquer. No entanto, existe uma gama de doenças já hoje compiladas na literatura que são provocadas por alterações genéticas e elas precisam ser estudadas porque, uma vez elas diagnosticadas de forma mais precoce, provoca uma qualidade de vida melhor no paciente que a tem, né? Um convívio familiar mais harmonioso, um convívio social incomparável. Então, hoje, nós prezamos muito pelo diagnóstico precoce, em se tratando, por exemplo, do caso de crianças que nascem e com 48 horas elas já têm indicação de fazer o teste do pezinho ampliado, que é exatamente um teste onde vamos estudar mais de 50 doenças em um único exame. Então, é uma facilidade que hoje nós temos que até então não se tinha. E que hoje nós dispomos... Então, doutora André, através do teste do pezinho, você pode ter o rastreamento de pelo menos 50 possíveis doenças, e isso seria já uma forma de rastreio desse DNA também, através do próprio teste do pezinho? Sim, porque o teste do pezinho ele tanto diagnostica doença metabólica como doença genética, e é um teste hoje de valiosa escolha para crianças que ainda sequer desenvolveram sintomas e podem serem diagnosticadas precocemente e procurar, com esse diagnóstico precoce, um tratamento mais adequado antes mesmo do desenvolvimento dos sintomas e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor, tanto em família quanto em sociedade. Agora, doutor André, curioso, né? Como é possível você conseguir fazer um tratamento precoce de uma doença que você sabe que ela vai, em algum momento, se manifestar, mas que ela ainda não se manifestou? Ou seja, teoricamente, como é que você pode conseguir tratar alguma coisa que ainda não existe? Por exemplo, vamos exemplificar o caso da fenilcetonúria. É um caso extremamente comum. Qual o nome, doutor André? Fenilcetonúria, que é causada pelo aumento de fenilalanina no sangue, podendo levar desde quadros de convulsão, de letargia, retardo mental, tremores. E se você consegue fazer um diagnóstico precoce, então você vai evitar alimentos, mesmo após a introdução dos alimentos, após os 6 meses, evitar alimentos que são ricos em fenilalanina. Então, já é uma forma de você conseguir conter o desenvolvimento da doença e causar danos mais graves. E nisso inclui danos hepáticos, danos renais. Então, existem sim formas alternativas, ou medicamentosas, ou através da dieta, de que você consegue evitar e estabilizar, de certa forma, esse paciente. Doutora Andréa, a senhora falou sobre o teste do pezinho, né, para o recém-nascido
está saindo ainda do hospital, né, já para tentar previamente detectar algum possível problema futuro. E no caso dos adultos, né, tem uma geração aí que talvez nunca tenha feito nada parecido com o teste do pezinho. O que é possível fazer em termos de rastreamento de doenças para tentar minimizar ou prevenir? Aí foi perdido o tempo do teste do pezinho, mas existem outros testes, por exemplo, análise do exoma humano, que também não deixa de ser uma varredura do DNA para saber que alteração genética está levando aquele paciente a ter aquele quadro confuso de diagnóstico difícil. O estudo do próprio cariótipo, que nada mais é do estudo das bandas que nós temos, dos cromossomos, é um estudo extremamente minucioso. Os estudos de biologia molecular, porque, obviamente, que um exame desse, ele precisa ser muito bem indicado pelo médico. Não é simplesmente a pessoa querer desejar fazer. Tem que haver uma indicação para se fazer, haja vista que não são exames ainda tão baratos, acessíveis. A gente espera que essa tendência amenize com a política de que o SUS deverá implementar isso dentro do seu rol, mas até o momento ainda não é pago pelo SUS, a maioria deles, e que existe uma perspectiva através de uma lei que foi aprovada, de pelo menos esse teste ampliado do pezinho para o SUS pagar, e na sequência viram esses testes que até então eles não existiam, que hoje podemos lançar mão deles. Então, um próprio cariótipo, no diagnóstico de uma leucemia que estava adormecida de forma crônica e até então nunca tinha sido diagnosticada, né? Um estudo molecular para diagnosticar uma anemia falciforme pontual, que é uma anemia que leva as hemácias da gente ficar em forma de foice. Então, causa doença, porque a anemia, a nossa hemácia, ela é redonda. Então, se ela está em forma de foice, ela não está normal. Então, isso leva a uma doença. E doenças essas que podem ser desde assintomática, se for na forma mais branda, como pode desencadear problemas graves. Então, nos adultos, a indicação é, se existe alguma, ou nos jovens ou nos adultos, se existe alguma sintomatologia típica de alguma doença, é importante a procura de um médico especialista, de um geneticista ou de um neurologista para investigar essas situações, fazer com que ele indique da forma mais adequada o melhor exame para aquela situação, porque aí a gente vai conseguir ajudar ao médico e ao paciente para que ele tenha um diagnóstico mais avançado, digamos assim, para tentar minimizar os danos causados pelaquela doença. Doutor André Fernandes, e quando a gente imagina, por exemplo, já nessa fase de jovem ou adulto, né, você quer fazer um mapeamento genético. Como a senhora falou, não adianta chegar e dizer, não, eu quero, digamos assim, um raio-x do meu do DNA para saber o que é que eu tenho. É um exame muito amplo, não é? Então, assim, é importante que o médico tenha alguma participação para indicar, né, que tipos de, digamos, de pesquisa dentro do DNA ele precisa fazer. E aí eu gostaria de saber quais seriam quantas doenças, né, podem ser previamente rastreadas na fase adulta ou na fase da juventude. Porque no caso de crianças, né, a senhora falou no início que com o teste do pezinho, pelo menos 50, né, podem ser rastreadas. E no Mais caso de jovem adulto, mais de 50, né? E no caso de jovem adultos? O exoma humano ele foi totalmente rastreado e existe mais de 300 doenças aí compiladas que estão relacionadas a fatores genéticos. Então, qual é a ideia? Fazer com que o médico especialista faça uma boa análise clínica do seu paciente, veja qual é o quadro onde ele mais se encaixa, se é um retardo mental, se é uma fraqueza, se é um dano renal ou se é um dano hepático, para melhor indicar aquele tipo de teste. Haja vista que são vários, como eu falei, análise do exoma, do cariótipo, técnicas moleculares, e hoje temos um arsenal muito vasto de técnicas que podem auxiliar esses diagnósticos, mas precisam ser bem indicados para não serem exames que não vão ter representatividade ou interpretação pela pessoa adequada. Perfeito. E quando a gente imagina a seguinte situação, né? Vamos dizer que
seja o jovem ou o adulto, ele não sente nada, né? Percebe-se como uma vida normal, né? Mas em sua família, né? Através dos seus pais, dos seus avós, paternos ou maternos, vamos dizer que eles tenham tido algum histórico de doença, algum tipo de câncer, né? Isso pode ser motivo que leve alguma pessoa a procurar o médico para tentar fazer um rastreio de algum aspecto no seu próprio DNA, do seu genoma? Sim, por exemplo, um exemplo muito em alta é a questão do câncer de mama. Se existe um histórico familiar de pessoas que, dentro da mesma família, tiveram câncer de mama uma vez, irmãos, parentes de primeiro grau, mãe ou irmã, tem uma indicação de se fazer um estudo, de consultar o seu mastologista, para ver a possibilidade de fazer esse rastreio, porque em havendo um determinado gene, BCRA1, BCRA2, positivo, existe uma hipótese aumentada dessa pessoa também desenvolver o câncer. Então, qual seria a atitude dela, no caso? Optar pela retirada das mamas. Então, isso é um exemplo que eu falei, mas que a conduta é totalmente determinada pelo médico. Eu estou exemplificando só de como a gente pode auxiliar o diagnóstico e o médico pesar e medir até que ponto o que é o melhor para o paciente e o que deve se fazer. Por exemplo, outra doença muito comum é a hemocromatose. Inclusive, o pessoal que mora ali para a banda do Seridó, Curutu, tem um aumento muito grande do ferro e da ferritina. Então, essas pessoas, elas muitas vezes, quando vêm procurar o médico, já estão com seus níveis de ferritina tão elevados, porque é uma doença silenciosa, de evolução lenta, que ao procurar o médico é porque já está com as taxas bastante alteradas, no entanto, já tem algum comprometimento hepático, podendo causar uma cirrose, podendo causar um câncer de fígado, de forma que, se houvesse a possibilidade desse diagnóstico ter sido mais precoce, essa pessoa teria algum tratamento para evitar esse aumento da ferritina, como quelantes de ferro, né, como a sangria, e outras alternativas que já estão até mais modernas para tentar aliviar essa sobrecarga de produtos tóxicos. E nesse caso da região do Seridó, né, que tem tido muitos pacientes com esse tipo de problema, isso se deve a quê? A água, a exposição a sol? O que é exatamente que pode estar provocando isso? Acredita-se que é uma região muito rica em ferro e que as Hum. pessoas têm uma alimentação exagerada. Existem alguns estudos que vão por essa linha, acreditando que é por causa do aumento do ferro naquela região, da ingesta de ferro, e que já tem um componente genético. Então, assim, é um núcleo, digamos, populacional geneticamente alterado. Então, o que é que acontece? Um parente se casa com outro, e aí acaba que a doença transcende de pai para filho, e assim vai, sucessivamente. Perfeito. Então, é um E outro exemplo que eu estou um outro falando exemplo. dessa possibilidade de ajuda que nós damos. É possível fazer rastreio também, caso você tenha algum parente que tenha tido, por exemplo, câncer de próstata, câncer de pâncreas ou algum outro tipo de câncer que merece Tem você. vários cânceres, alguns cânceres, por exemplo, câncer de intestino. Então, não só pelo diagnóstico, quando já se faz, mas se a pessoa já tem alguns genes marcadores, como, por exemplo, o JAK2, se ele já tem uma positividade e algum familiar já positivou, então é importante o acompanhamento do seu médico para que ele veja o custo e benefício de solicitar o exame e fazer o rastreio da possibilidade dele vir a desenvolver também. Muito bem. E, por exemplo, quando a gente tem a situação de pessoas que estão ainda nessa dúvida, né? Se procura ou se não procura o médico, mas, por exemplo, não está sentindo nada, né? Ainda assim, vale a pena a pessoa, digamos assim, acabar procurando realmente o médico ou não faz nenhum sentido se ela não tem um histórico na família? Eu acho que deve haver um motivo para você procurar seu médico e investigar uma doença. Eu acho que o que tem que estar ganhando não se mexe, mas se existe
alguma mudança de comportamento, desde uma simples indisposição, perda de peso, intolerância alimentar, são sinais que podem indiciar algum nível de doença que está se agravando. Obviamente, como eu falei, que esses exames eles precisam ser bem indicados. E se a pessoa deseja muito, porque tem uma história familiar, eu acho que é recomendável que ela procure o seu médico para orientá-lo melhor. E no caso da pessoa não ter sintoma nenhum, mas apareceu com alguma coisa leve, uma perda de peso, uma pessoa que perdeu peso do nada, sem fazer dieta, sem fazer exercício físico, e dentro de 1 mês, 2, começa a perder 10, 15 quilos, tem alguma coisa errada, né? Se você faz um simples hemograma, o paciente está com anemia importante, está com a plaqueta baixa, esse paciente ele precisa ser estudado e ser investigado. Então, o exame genético, ele é um exame, digamos assim, mais sofisticado que temos, mas que existem outros exames antes da gente chegar na indicação do genético, para que você possa fazer um rastreio com um custo mais baixo, né? Por exemplo, já que hoje, um simples hemograma, como eu lhe falei, né? Por isso a importância de, pelo menos pode... uma vez por ano, todo mundo, né, dar um jeito de conseguir fazer um rastreamento da sua saúde, estar sempre monitorando a saúde, porque se qualquer coisa for detectada já no início, você tem mais chance de ser bem-sucedido no tratamento. Perfeito. Então, um simples hemograma, ele é simples, mas ele nos diz muita coisa, porque ele avalia tanto a série branca, que são os leucócitos, as nossas defesas, como ela avalia a série vermelha, que são as hemácias, e como avalia as plaquetas, né, que estão tão relacionadas à coagulação, que foi, assim, um grande boom agora na Covid que nós passamos. Então, o povo dizia, plaqueta está baixa, plaqueta está baixa. O dedímero aumentou. Então, assim, são exames teoricamente mais simples, não tanto do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de custo, mas que eles podem nos dar um norte de para onde aquele paciente caminhar, né? Então, por isso a importância do laboratório junto com o médico, porque o médico precisa indicar aquele exame diante daquela análise clínica, daquela anamnese que ele faz, e dizer, vamos fazer um hemograma? Se a pessoa se queixa de dor renal, então vamos fazer uma avaliação da função renal, dosando uma ureia, uma creatinina. Se tem pacientes na família com histórico de insuficiência renal, por que não estudar esse paciente? Para evitar que ele venha a ter que fazer hemodiálise, transplante renal. Então, são medidas que podem ser minimizadas antes de uma situação mais grave, com exames de rotina, digamos assim. Então, você pode fazer uma avaliação da função renal, pode fazer uma avaliação da função cardíaca, dos marcadores de glicose, que hoje é muito, muito simples diagnosticar uma diabetes, né? Então, assim, são formas que a gente vê que antes de chegar no próprio exame genético, que é o que há de mais ponta, de mais novo, existem exames de rotina que eles podem orientar o médico a que passo seguinte tomar. Perfeito. Bom, eu quero agradecer à doutora Andréa Fernandes, do DNA Center, ela que é farmacêutica bioquímica com mestrado e doutorado em biologia molecular e doenças genéticas. Muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vinda, doutora Andréa. Robson, inclusive eu queria só fazer o fechamento, informando para você que hoje nós estamos, felizmente, retomando o programa DNA Científico, e que será muito valioso, porque é a volta da atividade de relacionamento com os médicos, discussão de casos clínicos, e hoje nós temos a palestra do Dr. Matheus Castro, voltada exatamente para falar sobre o teste do pezinho, os testes genéticos que dispomos para investigar essas doenças e que elas podem ser minimizadas na fase da infância, na fase de criança, né? Então, assim, é com muita alegria que a gente retoma esse programa, que é o DNA Científico, exatamente nesse intuito de estudar, de estar sempre ofertando o que há de melhor para a classe médica, no sentido de que a gente possa caminhar juntos e eles darem o diagnóstico mais fiel possível. Muito obrigada.